Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de revisão de publicações diagramadas, agora abordando a revisão de posts para redes sociais. Vamos ver quais os principais critérios que você deve seguir para revisar esse tipo de publicação e as ferramentas que você precisa conhecer para fazer isso da melhor maneira possível. Então vamos lá? Você se lembra que no vídeo de apresentação aqui do curso, eu comentei sobre a importância do trabalho de revisão, muitas vezes para evitar um desastre, né, na imagem do cliente. Então, quando a gente está falando de rede social, é importante entender esse aspecto, que a rede social ela é a mensagem do cliente chegando diretamente no público. Então, tudo que você puder fazer em termos de atenção para a revisão desse tipo de material, é importante porque isso vai refletir diretamente naquilo que o público recebe dessa marca, desse cliente, desse influencer. Um post, um comentário bem escrito, sem erros, com um texto legível, enfim, todos esses aspectos que nós vamos ver agora, significam também um cuidado, né? Transparece para o público que está recebendo essa mensagem, transparece um cuidado, uma atenção, né? Uma qualidade da informação, né? Uma qualidade do conteúdo. Então, importante ter isso em mente. Além do post, normalmente nas redes sociais você tem também um comentário, né? O post, como ele tem uma limitação de tamanho, então normalmente ele tem pouco texto, né? Mas o comentário às vezes é mais longo. Então não deixem de revisar também essa parte do comentário, tá bom? Porque tudo isso faz parte da mensagem que vai chegar lá no público-alvo, tá certo? Vocês sabem que as imagens, que os posts para as redes sociais são gerados em imagens, né? São imagens ou em duas extensões, ou PNG ou JPEG, né? Então, como é que a gente vai fazer? Como é que você vai fazer para trazer para um programa essa imagem onde você possa fazer as suas anotações, né? Se você trabalha com o Windows, o que vai acontecer, você vai clicar, dar um clique duplo na imagem, a imagem vai ser aberta no Foto e você pode fazer de conta que vai imprimir, ele abre uma janela e te permite salvar como PDF. Aqui no Mac, que é o equipamento que eu uso, quando você dá um clique duplo na imagem, ele abre esse aplicativo chamado pré-visualização. Ele também te deixa, aqui no caso ele já deixa exportar como PDF, então ele mantém o nome do arquivo, você só tem que dizer aonde quer gravar, né, onde quer salvar, e tá lá, tá salvo. Uma outra maneira é você trabalhar com um arquivo de Word. Aqui eu deixei já um post inserido, mas eu vou inserir mais um para vocês verem como faz. É uma coisa simples, eu acredito que já tenham feito esse movimento de inserir uma imagem dentro do arquivo de Word, mas vou fazer aqui junto com vocês para quem nunca viu. Então, inserir imagem do arquivo, então você sabe onde estão as imagens que chegaram do seu cliente, você vai até ela, pede para inserir e ela aparece aqui inserida. Eu vou aumentar um pouquinho. A partir disso, você salva a imagem, você pode salvar o arquivo como um PDF e aí a gente vai seguir o mesmo passo que a gente viu no módulo anterior, usando as ferramentas de destaque e comentário lá do PDF, né, lá do Acrobat. Então, só para vocês acompanharem aqui, eu vou salvar como, o Word te deixa salvar em PDF, então, PDF, exportar. Então tá, feito isso, a gente pode então ir lá para o Acrobat para fazer a nossa revisão. E lá eu vou comentar com vocês sobre cada um desses exemplos que eu trouxe, tá bom? Então, a gente já se vê lá. Bom, essa é a nossa página de Word, já em PDF.
E aqui a gente vai poder usar as ferramentas, então, de destacar e de comentar, como nós já vimos no módulo anterior. Vamos começar lendo cada post e já vamos fazendo as nossas sugestões de revisão aqui. Esse primeiro post diz: você sabia? Se você tem ansiedade e irritação, você está faltando vitamina B6, B9 e B12, milho, carne, lentilhas, kiwi, leite e bananas. É uma frase mal construída, né? Então, nesse caso aqui, a melhor solução, eu acredito que seja sugerir uma redação nova para a frase toda. Eu não vejo solução a não ser essa, porque tem problema de repetição, você. Se você tem ansiedade, normalmente a gente diz, se você sente ansiedade, né? Você está faltando vitamina, não, você sente falta, o seu corpo sente falta, você está com carência. Né? Temos que achar uma solução aqui para fazer uma frase que não seja mais longa, muito mais longa do que essa, para a gente não perder legibilidade no post, mas que seja mais correta, né? Em termos da gramática, da fluência. Então, aqui não nos resta outra saída a não ser destacar toda a frase e vamos trazer uma outra sugestão de redação. Eu já deixei uma pronta aqui para a gente olhar junto e vamos ver se vocês concordam. Minha sugestão seria assim: se você sente ansiedade e irritação, pode estar precisando reforçar sua alimentação com a maior ingestão de vitamina B6, B9 e B12, além de milho, carne, lentilhas, kiwi, leite e bananas. O que vocês acham? Tá bom assim? Vamos rever. Se você sente ansiedade e irritação, pode estar precisando reforçar sua alimentação com maior ingestão de vitamina B6, B9, B12, além de milho, carne, lentilhas, kiwi, leite e bananas. Acho que tá bom, né? Aqui a gente podia sugerir a forma aportuguesada de kiwi, né? Kiwi, leite e bananas. Mas eu até arriscaria manter um kiwi aqui em inglês, já que você cometeu um pecado muito grande, e resolver dessa maneira. Mas eu acho que pelo menos a frase fica mais correta, tem mais clareza, está mais fluente, né? E e o cliente não vai fazer feio. Então essa seria a primeira sugestão. Vamos ver o próximo post aqui. Comece aonde você está. Use o que você tem, faça o que você puder. Aqui o problema maior é o aonde, né? A gente sabe que o aonde, em geral, é uma palavra que indica movimento. Então, o certo aqui seria onde, né? Comece onde você está. Onde você está. A gente ainda podia destacar aqui o ponto final, antes das aspas, antes de fechar as aspas, né? Então, onde puder. Beleza, vamos para o próximo. Aqui a gente tem alguns probleminhas. Aqui a questão não é tanto a redação, mas a pontuação, né? Vamos observar aqui. Ó. Aprecio quem diz, 2 pontos, abre aspas. Vai dar tudo certo, fecha aspas. Aí a gente tem uma vírgula aqui antes do mas, né? Mas amo quem diz, 2 pontos. Aqui ficou 2 pontos sobrando a mais e aqui as aspas, um espaço, estou aqui, mesmo que tudo dê errado. Ponto, um espaço e depois as aspas. Como esse texto vai ter que ser corrigido pontualmente em vários lugares, a gente ajuda mais o pessoal lá da diagramação se a gente redigita toda a frase, tá bom? Então vamos ver como é que seria a minha sugestão para essa frase.
Aprecio quem diz, dois pontos, abre aspas, vai dar tudo certo, ponto. Mas amo quem diz, dois pontos, abre aspas, tô aqui mesmo que tudo dê errado. Fecha as aspas, porque você ainda está no meio da frase aqui, o ponto final diz respeito à frase toda que começa com o mas. Tá certo? Então essa seria a nossa sugestão de correção aqui. Vou trazer o comentário mais para pertinho. Nesse aqui, gente, aqui a questão não é nem de digitação, nem de redação, mas de legibilidade. Queria que vocês dessem uma olhada aqui, principalmente nessa letra aqui, que imita uma letra manuscrita, né? Ela é muito complicada de ler aqui nesse fundo e nesse tamanho, né? Esse é um post do Pinterest, ele tá com uma resolução meio ruim, né? Tá com uma imagem, não está em uma ótima qualidade, então isso também ajuda a diminuir a legibilidade, mas eu acho que aqui caberia a nossa sugestão de usar outra fonte mais legível. Fica a nossa sugestão. O cliente pensa lá se ele quer mudar ou não. Então, é isso. Então, gente, a revisão de post é uma coisa simples do ponto de vista da ferramenta. Agora, muita atenção, muito carinho com a revisão dos textos, porque a gente, afinal, está oferecendo essa qualidade textual para o cliente, não é verdade? Então é isso que por isso é que a gente tem que primar, né, pela qualidade da redação, tá bom? Uma última coisa que eu queria trazer para vocês é que, em geral, as empresas e as páginas de Instagram, páginas de redes sociais mais estruturadas, elas têm, normalmente, elas buscam uma coerência interna, um estilo de foto, de ilustração, de texto, de fonte. São vários os elementos que você percebe, por exemplo, aqui, né? Você tem uma vinhetinha, você tem o logo do cliente, nesse caso aqui é a mesma coisa, tem um estilo aqui de cor, de letra e tal. Então, tudo isso não vem da cabeça de quem está diagramando. Normalmente, quem faz esse tipo de arte segue algum manual da marca, né? Alguma orientação que ajuda a padronizar o visual da página. Então, eu vou mostrar para vocês um manual bem simples, bem simplificado mesmo, que é o manual do logo aqui do nosso treinamento. Então, só para vocês terem uma ideia. Olhem só. O nosso logo aqui do treinamento, Revisão 360 graus, você tem... Esse é o logo original, principal, vamos dizer assim, mas você tem, dependendo de onde ele está aplicado, se o fundo é muito escuro, se o fundo é muito claro e tal, você tem que fazer uma opção aqui pelas variações do logo, né? Então, a gente tem uma versão onde a letra o texto está em branco e a vinhetinha aqui está em azul, você tem ele todo em branco, você pode, a gente imaginou de vez em quando de usar só esse íconezinho aqui com o 360. Além desse uso aqui, dos possíveis usos da marca, a gente também pensou em estabelecer algumas cores, então, para os nossos posts, para as nossas comunicações com o nosso público, tá? Então, a gente escolheu as cores principais, que são as cores do logo, né? Então, vamos voltar lá para vocês verem. Então, lá, o azul, o cinza, né? Esse azul marinho de fundo, quando a gente precisa usar o ícone. E, além disso, a gente escolheu algumas outras cores secundárias. Então, quando precisa de algum texto de destaque, ou quando a gente vai fazer posts sobre determinados assuntos, então, posts com dicas, tem um fundo cinza. Posts com recomendações dos professores do Revisão 360, são em laranja. Posts ou stories que a gente quer fazer um destaque, um rosa, né, esse pink. Então, isso ajuda a organizar a informação, porque vocês talvez não tenham reparado, mas no Instagram, se você vai na página do
da marca, né, você percebe que tem semelhança, né, entre os diferentes posts. Isso ajuda a dar uma identidade para a página, né? Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só, essa é uma página da marca A Tal da Castanha. Se vocês derem uma olhada, existe uma certa uniformidade, uma certa repetição das vinhetinhas, do tipo de letra, da maneira como se destaca. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. A maneira como se destaca um determinado termo na frase. Então, existe uma identidade nessa página que normalmente a gente sabe que o cliente deseja que seja assim, não é isso? Então, se você percebe que o post que você está revisando está muito fora dessa prática, né, você pode também fazer um comentário para o cliente na hora da revisão, né? Vou mostrar mais uma página para vocês entenderem bem. Olha só, essa é uma outra página, uma página de uma organização de educação de gestão pública, que é o IBGESP, que também tem uma identidade forte, né? Então, uma repetição das cores, do tipo de letra, do estilo de foto. Então, tudo isso ajuda a compor essa identidade que marca, né, a presença de determinada empresa, de determinado influencer numa rede social. Então, é um aspecto que você também pode ficar atento na hora de revisar. Então é isso, pessoal. Vamos retomar aqui os pontos importantes para a gente revisar essas publicações para redes sociais. Então é a gramática, né? A concordância, a pontuação, a acentuação. Também precisamos ficar sempre de olho na clareza do texto e na adequação da linguagem ao público, daquela marca, daquele influencer. A legibilidade aí na questão do layout, né? Então, se as letras estão legíveis naquele fundo, se é um tipo de letra, um tipo de fonte que ajuda na legibilidade, que se destaca no layout. E, por fim, o respeito ao manual de comunicação do cliente. Vale sempre as regras todas de revisão que a gente aplica em todo tipo de material que a gente revisa. A missão do revisor é estar sempre atento às questões gramaticais, mas no caso das redes sociais é importante também a gente ter atenção na questão do layout e do manual da marca. Tá bom? A gente se vê no próximo módulo. Até mais!